Quero convidar a abrir a sua Bíblia do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, vamos ler a partir do verso número 13 até o verso número 20. Mateus 16, do 13 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque então não só te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Amém? Até aí, que Deus abençoe a sua leitura, a sua palavra de sentar. O tema desta mensagem é: as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia! As portas do inferno não prevalecerão. Aleluia! Glória a Deus. Jesus estava ensinando aos seus discípulos na sua caminhada, preparando aqueles que iriam dar seguimento ao ministério de Jesus, aqueles que iriam implantar a igreja, e aqueles discípulos mais chegados, que foram denominados apóstolos do Senhor, seriam a liderança da igreja no seu início, no seu nascimento. Eles que iriam seguir em frente com este ministério. O ministério de Jesus vai até a sua ressurreição. Ele cumpre todas as etapas que o Pai mesmo designou para ele, para que fosse uma oferta válida, para que com isso nos comprasse com seu sangue. E hoje somos salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Glória a Deus. E este trabalho junto aos discípulos, mesmo sendo um trabalho diário, constante, ininterrupto, porque eles estavam com Jesus o tempo todo, mesmo assim era muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Porque os discípulos precisavam de mais. Se eu perguntasse aqui quanto tempo você tem de igreja, te garanto que a maioria aqui tem mais de 3 anos, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então você já está mais do que pronto para dar sequência à igreja do Senhor, para ser um líder. Aí todo mundo fica, né? Um líder? Um líder? E era este fardo que estava pesando sobre os apóstolos, tendo que aprender com Jesus e seguir a trajetória, sem Jesus fisicamente coordenando, porque é fácil você estar
na coliderança. Você está ali no ministério onde alguém chega e diz: olha, vamos fazer isto desta forma. Você se encarrega disso, você se encarrega disso, você se encarrega disso. Aqueles que receberam essa comissão, é um pouco mais fácil, porque olha, já sei o que eu tenho que fazer, e qualquer dúvida eu vou perguntar bem ao líder. Agora, você está à frente de um trabalho, e sendo você o líder, tendo que você pensar, tendo que você pedir direção a Deus, tendo que você ser questionado, muitas vezes confrontado. Então a liderança é algo pesado, é um ministério pesado, e os discípulos estavam assumindo aquela liderança, eles iam assumir aquela liderança. E sabe o que era mais importante? Eles não podiam falhar. Diga para o seu irmão aí, você não pode falhar. Você não pode falhar nessa sua jornada como igreja do Senhor. Você é igreja sim ou não? Sim. Nós somos igreja do Senhor. E o que significa igreja? O termo eclésia. Eclésia, vamos dizer, no entendimento dos estudiosos, se você for traduzir, chamados para fora, chamados para exercer um ministério fora do templo. Isto é a igreja, ou seja, você é chamado para exercer o ministério de Jesus lá fora. Lá fora, onde estão as almas perdidas, onde estão aqueles que necessitam ser alcançados, serem libertos. E a igreja, como templo, é um lugar onde nos reunimos para recebermos juntos, como igreja do Senhor, a capacitação, para estarmos celebrando juntos, para estarmos exaltando o nome do Senhor, e para que aqueles que forem alcançados tenham um lugar onde eles possam receber o quê? Um treinamento, possam lá ser discipulados e aprender a respeito do Evangelho, porque quando se começa na jornada, tudo é novo. Se alguém nunca pegou a Bíblia, nunca leu, você fala assim: toma aí, abre para mim no livro de Salmos, que é um livro fácil de se achar. Abre no livro de Salmos. Aí vai lá para o fim, vai para o começo, roda para cá, e às vezes vai ficar até difícil. O Salmos é mais fácil porque tem vários capítulos, várias folhas, né? Então fica mais fácil. Mas se for um evangelho, um livro um pouco menor, vai ficar difícil. Bota uns profetas menores, por exemplo, qualquer um. Filemão, alguma carta de Paulo lá, né? Algumas cartas de Paulo, então os profetas menores, vai ficar difícil de localizar. Por quê? Porque ele não conhece, ainda não teve o treinamento, e é aqui na igreja que ele recebe esse treinamento. Aqui na igreja que nós, cada um de nós, vamos ser usados para edificar a vida daqueles que está chegando. Não é tarefa somente do pastor, são de todos nós, porque nós todos somos a igreja do Senhor aqui na terra. E Jesus pergunta aos seus discípulos quem eles diziam que Jesus era. Jesus era, pela fama, pelo que ele ouviu dizer. E ele foi falando: Elias, uns dizem que era João Batista, e vai por aí fora. E aí ele pergunta aos seus discípulos: e vocês? Quem eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz: olha, Pedro,
não foi entendimento humano, não foi carne nem foi sangue que te revelou essas coisas, mas sim o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que te revelou que eu sou Cristo, o Filho de Deus. E aí ele começa a dizer: olha, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí Jesus, com esta frase, ele começa a dizer algumas coisas a respeito da sua vida e a respeito da igreja. Quando ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque eles ainda iriam implantar a igreja. Jesus ainda ia concluir o seu ministério. Jesus ainda ia morrer. Jesus sabia que ele ia morrer. E portas do inferno, uma das traduções de portas do inferno naquela época era relacionada a portas dos mortos, portas do Hades, ou seja, era lugar de sepultura. Então Jesus, falando a seu respeito, a respeito da igreja que ia ser implantada, ele diz: olha, a morte não prevalecerá. A morte não prevalecerá sobre a minha vida, porque há uma igreja a ser implantada. E para que essa igreja seja implantada, é preciso que Jesus vencesse a morte. Então Jesus já está falando para os seus discípulos: olha, eu vou passar pela morte, mas as portas do inferno não me segurarão lá no túmulo, não me segurarão lá na sepultura, porque eu vou ressuscitar e a igreja vai nascer. Amém. E ele fala: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha, vocês vão começar. Vocês vão ser o alicerce desta igreja. Após o alicerce vem o quê? Coluna. As colunas. Vem o piso. Vem as paredes. Vem o telhado. Vem toda a construção. Então os apóstolos começaram essa construção lá. E sabe quando que a última peça desta igreja será colocada? Quando encerrarmos a nossa carreira, quando Jesus vier buscar a sua igreja, aí encerra a construção desta igreja. Então nós somos os edificadores da igreja de Cristo aqui na terra. Nós damos seguimento ao ministério dos apóstolos, que bem começaram lá há mais de 2000 anos atrás. E Jesus diz: olha, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. E aí agora ele fala na conotação de portas. Porta naquele tempo era a segurança das cidades. Os portões eram a segurança da cidade. E também, em contrapartida, era a parte mais vulnerável da cidade. Havia muros, muralhas, e havia um portão. Por mais forte que fosse o portão, ele não se comparava às muralhas, às paredes. O que é mais forte? Essa porta da igreja de aço? Ou se alguém for ali, começar a bater com o pé ali, naquela porta, pode arrombar a porta. Mas fica na parede, vai ficar o dia inteiro pisando, daqui a pouco vai cansar e vai ter que ir embora. Então a parte mais vulnerável era a porta, eram os portões. E os portões tinham que ser fortes. A fortaleza, a segurança da cidade dependia daqueles portões. E aí Jesus diz: olha, as
portas do inferno. Não prevalecerão. Quer dizer que ele vai tentar. O inimigo vai tentar. Só prevalece aquele que tenta. Se você tentar e não parar, você vai prevalecer. Então o inimigo ele vai tentar, ou melhor, ele tem tentado acabar com a igreja, desde lá de trás. O que eles fizeram? O que os homens usados pelo inimigo fizeram aos apóstolos? Torturaram, prenderam e mataram. Todos eles, com exceção de João, que havia um propósito especial na vida dele. E os demais que vieram depois desses? Mesma coisa. Muitos morreram. Há uns pastores antigos que diziam: olha, se você espremer esse livro, ele sai sangue. Sangue daqueles que morreram para que este livro chegasse na sua mão. Para que este livro chegasse nas nossas mãos, muitos morreram, muitos deram a sua vida para que o Evangelho de Cristo chegasse até mim, até você, neste tempo. E prevalece a mesma palavra do Senhor. A mesma palavra que foi pregada lá há 2.000, há 3.000 anos atrás, ela continua servindo para os nossos dias. Quantas vezes lemos um texto e parece que alguém escreveu para esse tempo? Você fala, poxa, mas parece que é para hoje. Parece que é para hoje. Texto que nós pregamos domingo, por exemplo, começa falando como que? Qual a primeira frase? Vamos ver quem lembra. A primeira palavra do texto. Agora é um desafio. Aí isso. Desperta. Que mais? Tu que dorme. Ele está falando para quê? Para Jerusalém, para Sião, para a igreja do Senhor. Porque parece que a igreja do Senhor estava dormindo naquela época. E eu lhe pergunto, e hoje? Está todo mundo acordado? A igreja está toda acordada? A igreja está toda ativa? Claro que não. É preciso falar hoje, desperta a igreja. Desperta a igreja que dorme. Porque o inimigo, ele não dorme. A diferença é que o inimigo, ele não brinca. O diabo não brinca de ser diabo. E ele usa todas as suas artimanhas. Lança de tudo para prevalecer, para conquistar. Não foi assim com Daniel, por exemplo, Daniel e seus amigos? Qual era a comida que foi servida para Daniel e seus amigos? Era assim, um arroz e um feijãozinho básico? Eram o quê? As iguarias do rei. Iguarias do rei. Essas iguarias eram caças que viviam de longe, que não tinha nem ali, às vezes eles iam longe para trazer aquela caça, para que o rei saboreasse. Frutas, as melhores, não podia ter aqui tudo era passado pelo crivo de serviçais que examinavam cada alimento. Não podia ter uma fruta que tivesse uma manchinha ali, um trocinho, tinha que ser algo perfeito. A comida do rei era assim, porque qualquer vacilo, qualquer coisa, alguém ia pagar com a morte. E ainda tinha o cobaia, que vinha experimentar, e tinha que experimentar a comida do rei, para ver se não estava envenenado, se não tinha alguma coisa, para que o rei pudesse comer. E aí apresenta aquele banquete, as iguarias do rei, para Daniel e seus amigos. Imagine, querido, eu fico imaginando aquele cheiro chegando, aquele cheiro impregnando os corredores do palácio, indo longe,
poxa, no dia que estava saindo aqui na igreja, aqui já tinha alguém preparando uma comida assim, né? Poxa, logo depois do culto, né? Está todo mundo já querendo ir para casa para comer, e aquele cheirinho, né? Aquele cheirinho maravilhoso. E aí, Daniel e os amigos dele lá falaram, nós vamos passar no negócio mesmo. Propósito do Senhor. Propósito para com o Senhor. E sabe o que mais? Valeu a pena. Valeu a pena porque eles firmaram, e as portas do inferno não prevaleceram sobre a vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram amparados, foram guardados, foram sustentados pela mão do Senhor, ou seja, pelo dono da igreja. Pelo dono da igreja. Então o Senhor diz: olha, as portas do inferno não irão prevalecer sobre a minha igreja. Você é a igreja do Senhor. E você pode abrir o leque. É sobre a sua vida. O inferno não vai prevalecer sobre a sua vida, sobre as suas atividades, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua caminhada aqui na terra. Porque você é igreja do Senhor. Você não é igreja do Senhor só quando você está aqui no templo. Você não é igreja do Senhor somente quando você pega a Bíblia. Você é igreja do Senhor o tempo todo. É isso que precisamos entender. Nós somos igreja do Senhor o tempo todo. É quando você está na sua casa e eu vivo falando, temos que estar preparados. Temos que estar preparados. Por quê? Porque nós nunca saberemos quando iremos ser requisitados para uma missão, que pode ser pequena, média ou grande. Pequena, média ou grande. Talvez seja para dar apenas uma palavra para alguém, confortar alguém. E pode ser para expulsar o demônio, para acudir alguém que está, uma família que está vivendo um problema muito grande. E aí você vai dizer: não, eu vou chamar o pastor, vou chamar as diaconisas, vou chamar as obreiras, vou chamar os presbíteros. Não, você é igreja do Senhor, igual ao presbítero, igual à diaconisa, igual ao pastor. Não tem essa igreja pastoral, igreja diaconal, igreja missionária. Somos igrejas do Senhor. E todos nós somos capacitados pelo Senhor. E o Senhor guarda a todos. E a palavra de Jesus: olha, as portas do inferno não prevalecerão. Ele vai tentar. E você sabe o que ele quer. Você sabe que o inimigo tenta. E muitas vezes você fica até, poxa, está difícil. Quantas pessoas dizem: eu estou a ponto de desistir? Tem pessoas que olha, eu estou a ponto de desistir. Aí o Senhor fala assim: ó, desiste não. É apenas o começo. É apenas o começo. Um dia, Abraão estava lá, na sua vida tranquila, e o Senhor fala o que para ele? Sai da tua terra, da tua planeta. Novinho, né? Abraão, garoto, né? Abraão, garotinho, né? Claro que não. Muitos por isso diziam: Abraão já está a ponto de se aposentar. Nada, é o início da caminhada, é o início da jornada. Moisés estava pastoreando lá o rebanho de Jetro. Ia ser um dia como mais um outro dia, como um dia qualquer, que ele ia lá, levava o rebanho, colocava o rebanho lá no pasto, levava o rebanho para beber água, e aí ele olha para o alto, ele olha para o alto aí, tem uma luz lá,
Nunca vi calor lá em cima. Tem algo diferente lá em cima. Vou lá ver. Vou lá ver. E chega lá, o que acontece? Ele está surpresa, né? Ele vê algo extraordinário, a sarça ardendo que não se consumia. Essa foi uma das surpresas. E a outra surpresa, qual foi? O Senhor diz: Moisés, ó, é você que vai libertar o povo. Moisés tem uma coisa para te dizer aqui, ó. Você vai libertar o povo ali, vai tirar do faraó. Tá? Que isso, Senhor? Como é que eu posso? Como é que eu posso? Não sei nem falar. Não sei nem me expressar direito. Vai, é você. Senhor, manda Arão. Arão vai também te ajudar lá. Vai te auxiliar. Mas a obra é tua. E Moisés começa uma caminhada. Ele já estava assim, Moisés já estava de pé, já estou pronto para chegar aqui, acabar com esse chegão aqui, tem minha família ali, já está me aposentando. Não, é o início da caminhada. É o início da caminhada. Muitos começaram a jornada lá na frente. Daniel, cerca de 60 e poucos anos, 66, 68 anos, foi lançado na cova dos leões. Daniel 12 já sendo lançado na cova dos leões. Toda uma trajetória impecável. A vida de Daniel, podemos dizer que foi uma vida exemplar. Muitos servos do Senhor, nas suas jornadas, deram uma... Né? Somos humanos, mas Daniel teve uma vida exemplar. Você vê ali, ó, o tempo todo ali em cima. Lança um decreto ali, ó, quem fizer isso vai ser punido. Não vou deixar de adorar o Senhor. Não vou. Sofreu. Mas em todo lugar que Daniel passou, a excelência estava ali. E assim foi com José. Mesma coisa. Quantas vezes os servos do Senhor passaram por cárceres, mas mesmo assim exerceram a sua excelência. Paulo e Silas estavam onde? No cárcere. Então eles estavam lá presos no tronco. E o que eles falaram? Não, vamos louvar o Senhor. Vamos alegrar esse ambiente aqui, ó. Não importa onde você esteja, o Senhor está contigo. Não importa o que você esteja passando, o Senhor está contigo. Não importa qual momento da sua vida, as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor, porque a mão do Senhor é quem sustenta. É a mão do Senhor que sustenta. Poderíamos passar aqui a noite toda glorificando, adorando o Senhor e dando glória a Deus somente por isso, em saber que as portas do inferno não vão prevalecer. Pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, mas a igreja vai permanecer de pé. Quantas igrejas que em algum momento saíram, querido, quase todo mundo, e fica lá o pastor e mais uns 3. Opa. Vamos fechar a igreja. A igreja permanece, daqui a pouco volta de novo. É porque é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem sustenta. Temos que entender que somos igreja do Senhor, chamados para exercer o nosso ministério neste tempo, e precisamos ter a revelação do Senhor, assim como Pedro foi revelado através do Espírito Santo. Precisamos buscar essa revelação do Espírito Santo para que venhamos a exercer o ministério do Senhor, a continuidade do ministério que Jesus começou lá atrás, com autoridade, com poder e com ousadia, para a honra e glória dele. Muitos precisam receber do Senhor, ter um encontro com o Senhor, um encontro transformador, um encontro que um dia transformou a minha vida
um encontro que um dia transformou a vida de cada um que está aqui. Você já parou para pensar? Se você não tivesse tido um encontro com o Senhor, onde você estaria agora? Talvez nem estaria. Não sabemos. Mas talvez nem estaria. Ou estaria no fundo, no mais profundo poço. Mas o Senhor um dia olhou para você e você não. Ele não. Ela não. Ela, e eu quero para mim. E te tirou lá do lamaçal daquele poço, lá daquele lodo, e te deu um banho, e colocou vestes brancas, e te deu um nome, e te deu uma coroa, e te colocou nesta terra, e disse: olha, as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua vida. Porque eu sou contigo por onde quer que tu vá. Olha que maravilha! Onde quer que tu vá, o Senhor está indo contigo. Que Deus nos abençoe nessa jornada, nessa caminhada, que não é fácil. Ser igreja do Senhor aqui na terra não é fácil. Muitas vezes somos caluniados, muitas vezes somos confrontados, tantas coisas. Mas podemos dizer o quê? Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou e, podemos até completar, continuará nos ajudando. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus continue derramando um óleo especial sobre a sua vida. Aleluia! Glória a Deus.